Rei Gelado, sem dúvidas, é um dos melhores personagens de Hora de Aventura. O seu desenvolvimento é com certeza o melhor da série. De início, apenas um personagem louco, megalomaníaco e que buscava preencher a sua solidão, sequestrando princesas inocentes. Mas depois, um personagem extremamente profundo e complexo. Nesse vídeo, nós iremos descobrir a origem da coroa, iremos entender o que aconteceu com Simon, porquê de sua obsessão com as princesas e como ele conseguiu superar a perda de seu grande amor. Há muito tempo, o Simon era meu único amigo. Ele me ajudou quando eu precisei. Ele só queria achar a Beth. E agora eu posso ajudar. A história do Rei Gelado vai começar antes mesmo do Simon Petrikov ou da Guerra dos Cogumelos. Ela vai começar com a fonte de seu poder, a coroa. Ainda na pré-história, na era dos dinossauros, habitava o planeta seres muito poderosos conhecidos como elementais. Os elementais de fogo, gosma, doce e o elemental de gelo Evergreen, que percebendo a chegada de um enorme cometa, reúne os demais elementais com o plano de construir uma coroa mágica com circuitos fantasmas que lhe daria o poder de realizar o seu maior desejo. Na verdade, ele já tinha feito a coroa, mas precisava dos olhos de Rubi do antigo cão de lava de Gangwood. Bem, temendo a magia de desejos, os outros elementais alertam a Evergreen sobre os perigos de tal poder e recusam sua proposta. O pássaro os respondem com gelo e sem ninguém em seu caminho, o último elemental completa o seu objetivo de roubar os rubis, mas prestes a realizar seu objetivo, seu castelo é invadido pelo monstro e na confusão o elemental se vê preso. Agora a única chance que tem está nas mãos de seu assistente Gunther. Seu mestre diz ao pequeno dinossauro para que coloque a coroa e faça um pedido, se concentrando em seu maior desejo. O problema é que o maior desejo do Gunther era aprender magia. Ele queria aprender magia para ser igual ao seu mestre. Esse era o desejo de seu coração. Com isso, o desejo real do dinossauro é feito e ele toma a forma de seu mestre. Evergreen se desespera, mas já não podia fazer absolutamente nada. Entende que era exatamente sobre isso que os outros elementais estavam falando? Nunca sabemos quais são os verdadeiros desejos das outras pessoas e quem iria garantir para os outros elementais que Evergreen não queria algo a mais. Com a morte de seu criador, graças ao pedido do Gunther, a coroa agora possui os poderes de um elemental de gelo e tem preso em seu interior a consciência de seu primeiro portador, sendo esse o motivo da obsessão do Rei Gelado com o nome Gunther. Explicado a origem da coroa, podemos enfim contar a história do Rei Gelado, ou melhor, do cara que veio antes, Simon Petrikov. O Dr. Simon Petrikov foi o arqueólogo e antiquário que, mesmo sendo cético, dedicou sua vida acadêmica em estudar artefatos mágicos, mesmo isso custando sua dignidade e sendo motivos de piada entre seus colegas. Mas assim como não se agrada a todo mundo, também não se desagrada a todos, e no meio daquelas críticas, Simon ganhou a admiração de uma garota, Beth Groove, que era muito fã de seu trabalho. Entusiasmado, Simon a convida para ir em sua próxima expedição e Beth gostava tanto do professor e de seus estudos que, mesmo com a viagem marcada para a Austrália, ela aceita o convite. O problema é que o homem não era muito bom com as mulheres e, sem deixar claro seus sentimentos por Beth, chega o momento de sua viagem para a Austrália. Antes dela partir, Simon encontra uma carta de sua amada na qual ela se declarava para Simon. Por pouco ele consegue alcançá-la, eles conversam e, mesmo tendo pouco tempo, ele consegue expor seus sentimentos. Ela então viaja para a Austrália, mas óbvio com o plano de retornar e reencontrar seu grande amor. Em seu retorno, eles ficam juntos e continuam suas várias expedições, com os dois se tornando ainda mais importantes, com suas várias descobertas e estudos. Infelizmente, o que foi o motivo de seu sucesso também acabou sendo sua ruína, e tudo mudou quando Simon comprou de um pescador no norte da Escandinávia uma coroa mágica e misteriosa. Sem saber de seu verdadeiro poder, ao brincar com Beth, Simon coloca a coroa rapidamente, mas coisas estranhas acontecem. Ele começa a ter visões, a coroa começa a invadir sua mente, e quando ele tira a coroa, Beth se encontra assustada, com medo, com raiva e confusa. Uma mistura de emoções. Agora era tarde demais. As visões continuaram com ou sem a coroa. Em mais uma de suas recaídas, Simon atira rajadas de gelo pela cidade enquanto grita loucamente por sua amada princesa, referindo-se à sua noiva, o que explica a obsessão do Rei Gelado pelas princesas no futuro. De tanto usar o artefato, a pele do rapaz estava ficando azul e a temperatura de seu corpo estava baixando consideravelmente. Aos poucos, a coroa tomava ainda mais o controle da situação, até que Petrikov perdeu tudo. A
sanidade, o sentido da vida, sua fama e seu bem mais precioso, a Beth. Em meio a essa tristeza, algo grandioso acontece, a Guerra dos Cogumelos, e com ela uma grande explosão que trouxe consigo criaturas mágicas e perigosas. Sobre posse da coroa, Simon, que sobreviveu à grande explosão, encontra uma pequena garotinha, Marceline, e com ela uma carta com os dizeres: quem encontrar Marceline, por favor, cuide dela. O pai dela é Hansel Abadir. Quando ela for grande o suficiente, encontrará o caminho de volta. Por favor, mantenha minha bebê segura. Eu não posso cuidar. Por favor, ajude. Esse então passou a ser seu propósito, cuidar da pequena Marceline e levá-la até seu pai. Simon logo conquista aquela garotinha e em uma loja de brinquedos destruída, o homem encontra um bichinho de pelúcia que seria o objeto mais precioso que ela iria guardar pelo resto de sua vida. Simon cria Marceline como uma filha e mesmo não completando sua missão de levá-la até seu pai, podemos dizer que ele deixa tudo encaminhado para que esse encontro aconteça. Se você quiser saber mais sobre a história da Marceline, é só deixar nos comentários. Será um prazer falar dessa outra grande personagem de Hora de Aventura. E já que estamos aqui, quero pedir para você deixar o like e também se inscrever aqui no canal, pois isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, relevante e que merece ser entregue a outras pessoas. Obrigado pelo apoio de coração e vamos continuar com a história. Tomado pela coroa, o agora rei gelado cria o seu reino gelado e louco, mas vai ter o seu tão sonhado reencontro com a Beth quando tem seus poderes roubados por um mago maligno chamado Bela Notte, voltando a ser o Simon Petrikov. O problema é que sem a coroa ele não ficará vivo por muito mais tempo, já que desde a explosão muito tempo já se passou. À beira da morte, ele pede ajuda a Marceline para se despedir de Beth e pedir desculpas pelo que fez em posse da coroa, já que o bichinho de pelúcia que ele havia dado à garota era a chave para que ele pudesse voltar ao passado e finalmente se reencontrar com sua amada. Aqui entramos em um paradoxo temporal. No passado, Beth não havia deixado Simon. A verdade é que ela tinha ido para o futuro e por isso Simon nunca a reencontrou, pois quando ela vê o portal do tempo prestes a se fechar, ela diz o seguinte: Simon, eu sei por quem tô te trocando. Quem? Por você, bobão. Bem, no final, graças a ela, Simon não morre, mas infelizmente volta a ser o rei gelado, enquanto Beth o deixa e vai atrás de respostas, uma forma de trazer o seu noivo de volta. Ela viaja por toda a terra de U, estudando os diversos tipos de magias. Ela chega a adentrar os circuitos internos da coroa, e em uma tentativa desesperada, ela tenta fazê-lo se lembrar do passado. Mas mais uma vez ela se frustra, e quando tenta aceitar o Simon em seu atual estado, é sequestrada pela paciência Pin. Beth acaba sendo resgatada e descobre, entre aspas, um feitiço capaz de quebrar a magia. Tudo não passava de um truque da Beth e o feitiço que ela havia encontrado era na verdade para voltar no tempo antes do Simon encontrar a coroa. Bem, infelizmente ela acaba sendo impedida pelo próprio Rei Gelado, que ao saber que não existiria mais, obviamente não aceita muito bem. Tudo foi tentado, tudo que estava ao alcance dos seres de U foi feito, mas nada conseguiu fazer Simon Petrikov voltar a ser o que era antes. Nada até ficarem cara a cara com o poderoso Golby. Após a tentativa de voltar no tempo da Beth e dar errado, ela acaba bolando um plano bem absurdo, tentar controlar o poderoso Golby para tentar trazer Simon de volta. No último episódio ela surge tentando controlar seus poderes, mas Golby vem trazendo destruição e caos à terra de U. Rei Gelado é o único que pode fazer algo. Ele vai até Beth para tirá-la do transe. O problema é que ao fazer isso, ele acaba sendo engolido pelo Golby. O deus do caos começa a digerir os dois, fazendo eles voltarem às suas formas essenciais, já que ambos em dado momento perderam sua sanidade. Graças à música harmônica de Bimo, eles conseguem abrir uma passagem na barriga do Golby, mas aquilo não garantia que Golby deixaria a Terra. Então Beth, sabendo que a coroa também havia voltado à sua forma primitiva, ela fica para impedir o Golby e acaba se fundindo
pedindo ao Deus do Caos, Beth finalmente traz o Simon de volta. Agora Simon deve recomeçar a vida sem aquilo que ele tanto buscou. Sua história não termina aqui, pois agora ele terá que aprender a viver como um ser humano normal de novo. Parece ser fácil, mas é importante dizer que aquele homem viveu como um louco por 1000 anos. Agora os papéis se invertiam e era ele quem teria que superar ou trazer a Beth de volta. O peso que ela carregou por tanto tempo, agora era a vez dele carregar, e não seria fácil lidar com essa situação. É aí que surge Uma Garota e uma Gata, de histórias que ele achava que havia inventado e mudaria completamente sua vida. Tentando invocar um portal que o levasse até o Golbet, ele acaba trazendo para sua realidade Fiona e Cake. Simon não sabia, mas aquelas histórias haviam sido colocadas em sua mente pelo Prismo, que, apaixonado pelas aventuras de Finn e Jake, criou outra realidade que teriam aventuras semelhantes. O problema é que o Senhor do Tempo é proibido de criar uma realidade ao seu bel prazer, e agora corre o risco de perder o seu posto. Já o universo de Fiona e Cake será apagado. Para evitar isso, eles devem se esconder do Escaravelho, um semideus auditor, ao mesmo tempo que procura pelas diferentes realidades uma coroa do Rei Gelado para que Simon possa voltar a ter poderes, o que traria a magia para a realidade de Fiona e Cake, além de assim poderem enfrentar o semideus. Quando finalmente conseguem uma coroa, ele então refaz o ritual. Fiona e Cake voltam para sua cabeça, mas quando vai colocar a coroa é puxado pelo Golbet. Em seu diálogo, ele conta que finalmente entendeu que sua amada Beth se sacrificou para lhe dar uma nova chance, mas também conta que Fiona e Cake te deram um novo propósito, e quando mais uma vez tenta colocar a coroa, é levado para o futuro para viver brevemente no corpo do Shermie. Ele não entende o porquê de Beth ter feito isso, mas vai em busca de uma nova coroa. Em sua jornada, ele acaba percebendo o porquê daquilo tudo. Acontece que nessa realidade, Simon encontra o seu livro de artefatos, mas esse livro é como um jogo de escolhas, onde você escolhe que rumo a história deve seguir. Obviamente, esse livro é uma paródia da vida de Simon e Beth, aqui no livro como Casper e Nova. Ao escolher sempre o caminho do Casper, eles chegam até a coroa que está atrás de uma porta. Ela começa a se fechar, mas Nova segura a porta. O jogo então dá a Simon duas opções: ou Nova segura a porta até Casper pegar a coroa, mas ela será esmagada, ou Casper toma uma poção que lhe dará força para abrir a porta, mas nunca mais se lembrará de sua amada. Simon se questiona o porquê os dois caminhos são tão ruins, mas acaba percebendo que ele sempre escolheu o caminho do Casper. Assim como na sua vida, Beth sempre se sacrificou, escolhendo o seu caminho. O sentimento de dor que ele sentia esteve esse tempo todo atrelado ao arrependimento de não ter se doado a ela, assim como ela se doou para ele. Simon nunca de fato largou algo por Beth, ele nunca viveu os sonhos da Beth, sempre foi o contrário. No seu primeiro convite para uma expedição, ela não se preocupou com sua viagem para a Austrália, ela de cara aceitou o convite do homem que ela amava. Ela viajou para o futuro, vagou por toda a terra de U em busca de uma magia que pudesse trazer o Simon de volta. Ela até tentou controlar um deus e por fim se sacrificou para devolver ao seu grande amor sua antiga vida de volta. Colocar a coroa para salvar o mundo da Fiona seria uma coisa digna a se fazer, mas colocar a coroa novamente e voltar a ser o Rei Gelado jogaria no lixo todos os sacrifícios feitos pela mulher que ele tanto amou. Simon buscava um novo propósito depois que deixou de ser o Rei Gelado, mas o seu grande propósito que ele não conseguiu enxergar era aproveitar a retomada de sua vida, ser grato e viver feliz sabendo que a Beth, mesmo se sacrificando, conseguiu o que ela sempre buscou, devolver a verdadeira vida para Simon Petrikov. Apesar de todo esse perrengue, o importante é que no final, Simon finalmente entende o seu verdadeiro propósito, se libertando das amarras de seu passado e entendendo por que era importante viver aquela nova vida. Se você, assim como eu, é apaixonado pelas histórias dos grandes vilões, te recomendo a nossa playlist Vilões. E claro, se quer ver mais vídeos sobre Hora de Aventura aqui no Nobre Plebeu, compartilhe bastante, comente, dê sugestões, deixa o like e por último, mas não menos importante, se inscreva no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.